Muito bom dia, Márcio Lima, bom dia também, Márcio Santana, a todos os nossos queridos internautas, ao nosso companheiro Fábio Dário também está aqui conosco, a todos que nos acompanham pelo www.tvipujuconline.com.br. Eu quero já agradecer aqui ao Dr. Edmilson, também ao nosso companheiro Eduardo, que é estudante de jornalismo, por nos dar essa carona maravilhosa todas as manhãs, aqui nos assistindo pela TV Ipujuca Online. Eu quero já abrir aqui e agradecer a atenção do Dr. Edmilson, também a atenção de Eduardo, porque a gente sabe que na agenda desses homens, eles têm outros compromissos, e para estar aqui conosco nessa manhã, a gente quer já agradecer a participação de ambos. Dr. Edmilson, prazer enorme estar recebendo o senhor aqui nos estúdios da TV Ipujuca Online. Gostaria de iniciar essa conversa pedindo para que o senhor fale um pouco sobre sua trajetória profissional até chegar à fundação do grupo Na Rota dos Antigos Casarões. Bom dia. Bom dia a todos, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradeço aqui o convite e também já conheço a cidade de Ipujuca. E aqui também tem muitos engenhos antigos, né? Muitos engenhos, a gente passou inclusive por alguns aí. Bom, na verdade a minha área de formação é jurídica, né? Não tem nada a ver com a história. Aliás, tem um pouco a ver com a história porque tudo existe uma história por trás, não é? Então, quando a gente foi visitar um engenho na IC chamado Engenho Aripibu, eu fiquei interessado em saber como surgiu aquele engenho, né? E comecei a pesquisar essa situação, né, de como o engenho foi formado, quem eram os primeiros proprietários. E aí, então, eu comecei a ver a história por trás daquele engenho, né, de como foi formado, quem foram as pessoas a construir aquele engenho. E comecei a gravar um vídeo. E a minha irmã disse, coloca no YouTube, minha irmã Eunice, né, ela coloca no YouTube. Eu coloquei amadoramente e aí começou a querer saber dos outros engenhos, né, contar as histórias dos outros engenhos, das pessoas que foram os pioneiros, né, na fabricação do açúcar, na época ainda o açúcar movido por tração animal. E aí comecei a fazer essa pesquisa, aí começou a surgir as histórias dos engenhos, depois das usinas, e começou a crescer o canal e a gente começou a colocar vários vídeos e Eduardo aí ficar na produção aí nos ajudando. Muito bem, a gente sabe que falar de antiguidade, contar um pouco da história, porque a vida do jornalismo é isso, é contar a história, não é, Eduardo? Isso mesmo. Pronto, aí da sua vasta experiência que você está nessa Rota dos Casarões, como você vê esse trabalho cultural? Rapaz, de suma importância, porque além de preservar a nossa história, a gente que é jornalista ama história, ama escutar a história e contar a história também, né? Então, acompanhando o pessoal na Rota dos Casarões, a gente vem contando história da nossa região. A gente encontra muitos engenhos abandonados às vezes e muitos outros preservados, né? Então a gente sai contando história e a população da Mata Sul vem acompanhando. Muito bem, doutor Edmilson, há quanto tempo existe o grupo Na Rota dos Antigos Casarões e quais são os seus objetivos? Olha, a gente começou em 2012, a gente começou a ir para os engenhos, mas ainda não tinha aquele grupo formado, né? Em 2014 a gente parece que lançou o primeiro vídeo, né, no canal do YouTube. Inclusive eu já entrei lá, viu? Já acompanho, já estou inscrito no canal de vocês. Pronto, então eu comecei a colocar no YouTube uma coisa bem simplesinha. Maravilha. E quando eu comecei a fazer isso, né, só tinha eu, minha irmã e mais uma outra pessoa. Essa pessoa foi embora e ficamos nós dois. Aí meus filhos também começaram a vir, né, para fazer a chamada, se inscreveram no canal, né, gravaram. E começou a crescer bastante, porque as pessoas começaram a acessar o YouTube, disse, eu posso fazer parte também, eu posso ir com vocês um dia, e aí começou a crescer, né? Hoje temos mais gente que vai conosco, mas quem conta mais as histórias sou eu, né? Eu vou pesquiso o livro, inclusive minha esposa está lá, porque tem muitos livros lá que ela fica, outro livro, porque eu começo a comprar livros antigos, velhos, né, em leilão, na internet, e vários desses livros aí é escrito de memórias, né? Inclusive um que é de Júlio Belo, que foi dono do engenho Queimadas, que foi governador do estado de Pernambuco. A gente visitou esse engenho, é uma maravilha, né? Essa história dele. Ele conta o relato de como ia pegar um trem para estudar em Recife, na época de 1879, né? Só interrompendo o senhor, aquele Maria Fumaça, né? Na época, era afirmativo, ele ficava ele criança, ele lembra que quando eu vou para o Recife, né? Vou para o Recife, aí os senhores de engenho,
levava seus filhos para estudar em Recife, né? Porque não tinha escola de nível para eles naquela região, né? E eles começaram a ir pela dentro das matas, pegavam o cavalo, imagina, você andar a cavalo, até a cidade de Gameleira, a cidade mais próxima onde tem estação era Gameleira. Então ele vai relatando aquilo ali. Então eu comecei a comprar vários livros nesse sentido. Então eu vejo quem foram os moradores, né? Os antigos pioneiros que desbravaram lá. E esses livros me dão muito subsídio para falar. E também relatos de pessoas antigas da comunidade, né? Encontrei uma senhora que tem 110 anos. Ela relatou de como foi a vida dela no engenho, né? Até a formação da usina. Muito bem, o jornalista Márcio Santana e também Márcio Lima quer fazer perguntas aí. Fique à vontade, Márcio Santana. Vamos lá. Essa pergunta para o Eduardo. Como foi a sua participação? Como é que você conheceu o trabalho do grupo na Rota dos Casarões e o seu ingresso nesse grupo? Porque tem o trabalho da comunicação do grupo, um trabalho muito importante, né? Mostrar a beleza dos casarões através desse rádio. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você conheceu o grupo na Rota dos Casarões e como foi o seu ingresso a esse grupo. Certo. A minha entrada no grupo foi uma história bem comprida, né? Vamos resumir aqui bem rápido. Eu conheci Edmilson quando eu estava correndo na cidade atrás de patrocínio e ele me convidou para poder participar. Bora editar alguns vídeos e tal. Mas beleza, peguei, vamos fazer um trato, a gente começou a trabalhar. Depois a gente pegou e... Depois ele, vamos acompanhar com a gente o passeio? Eu disse, vamos. Aí de lá pra cá me apaixonei e tô até hoje acompanhando o pessoal. Então houve uma parceria, né, logo no início e hoje eu faço parte. Digamos que não somos só um grupo, somos uma família, né? Muito bem, Márcio Lima. Fazer também uma pergunta aqui para ele. Vocês pensam em expandir o projeto? Né? E quantos funcionários existem atualmente? Deixa com o Edmilson. Olha, na verdade a gente não tem esse tempo, né, disponível para ficar estendendo mais, né? Sair de Pernambuco para outros lugares. A gente não tem porquê, como eu falo, né, sou funcionário do tribunal, né? A gente não pode, né, estar esse tempo todo disponível. Minha irmã também, que vai, né, ela tem outros compromissos também, é funcionária do presídio Aurelino da Rocha Leão e é coordenadora do CRES. Então a gente fica muito preso, a gente não tem condição de expandir mais. Mas nossa intenção é muito mais voltada em Pernambuco, né? Contar a história dos engenhos. Independente se o engenho ainda tem casa grande, antiga ou não. A gente vai contar, vai falar sobre as ruínas da casa grande, como é que chegaram naquela situação. A gente foi pronto no engenho aqui perto, era um engenho Goicana, que era do Barão de Goicana. E eu fiquei admirado com a história dele, porque ele aboliu a escravidão, né? Ele libertou os escravos, deu alforria para os escravos. Mesmo com pressão de outros senhores de engenho na época, ele teve a ousadia de libertar os escravos. Disse que aqui no meu engenho não trabalha escravo, todo mundo vai ganhar seu salário. E houve uma má digestão assim, né, entre os outros, porque não admitiam, né? Porque expandia esse intuito de liberdade para as demais comunidades. Então a história dele, né, infelizmente a Casa Grande não existe mais, né, foi destruída há muito tempo. A capela está ruim, né? Então isso faz com que a gente tenha mais tempo para pesquisar. Então não é só mostrar aquele casarão antigo, não é só mostrar um engenho antigo, a capela, é contar a história daqueles lugares e valorizar principalmente aquelas pessoas que tiveram um papel tão fundamental na libertação dos escravos e que são esquecidos. Por conta dessa libertação dos escravos, ele ganhou o título de barão, né, dado por Dom Pedro II, né, reconhecendo, né, o valor que ele deu, né, para a liberação dos escravos. Fala um pouquinho sobre o caso que o grupo na Rota dos Casarões, em uma das suas visitas a um dos casarões, repercutiu bastante, inclusive a gente aqui da TV Pujuca acabou noticiando, que foi a ida de vocês a um casarão lá no município de Ribeirão. Confesso que não me recordo o nome do casarão. Bastiões. O casarão de Bastiões, que é um casarão que tem uma fama, uma mística lá em torno dele. E nas imagens aparece como se fosse um vulto, um fantasma passando por uma das janelas. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse episódio, como foi que aconteceu, e sobre a história desse casarão específico. O relato foi o seguinte, eu e minha irmã, a gente foi gravar, né, nesse casarão, e a gente foi pro porão, né, desse casarão. E lá, a gente tava falando e alguém passou, foi Fábio, inclusive, foi Fábio que falou, olha, Deus, passou nos atrás de vocês. E eu querendo falar assim, vai embora, rapaz, que tá atrapalhando aqui, rapaz.
E eles passou, vocês vão ver, na filmagem vocês vão ver. Pronto, feito isso, terminamos a gravação e um rapaz que estava conosco, que é Marco, que é historiador, ele foi na parte mais atrás da casa, né? E aí quando ele foi correndo atrás, né? Disse, vamos embora, teve uma pessoa, uma mulher de branca aqui olhando pra mim. Eu vou embora agora. Aí eu disse, calma rapaz, eu pensando que era brincadeira dele. Mas depois que a gente vê a fisionomia dele, eu digo, tu tá nervoso mesmo, tá? Ele tava branco, eu digo, menino, que é isso? Não, vou embora agora. Ele disse, foi rapaz, não tô brincando não sou de brincar assim não, eu disse, tenha calma. Então eles viram, inclusive passa na imagem. Bom, eu sou aquela pessoa cético, né? Eu disse, olha. Aí eu fui falar com um rapaz que estava na frente da casa, com um grupo, eu digo, rapaz, tu fica, que ele gosta de brincar, tu fica tirando onda, tu fez meio da fulana. Ele disse, não, rapaz, eu juro a você que não fui eu não, eu não fiz nada, eu estava aqui. Bom, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, até que diz que é pegadinha, né? Bom, a imagem realmente mostra, né? Eu não tinha visto quando eles foram me mostrar, porque eu estava sem óculos, né? Eu não conseguia observar, porque é muito rápido, né? Passa muito rápido. Essas histórias, muitas histórias de assombração que realmente acontecem nesses casarões antigos. Muitas histórias mesmo. Né? Alguns acreditam, outros não acreditam, alguns dizem que já viram, né? Eu não queria colocar essa no ar porque fugia do foco, né? Do canal. Mas aí o pessoal, não, você vai colocar, não apareceram, coloque. Né? Aí manda colocar um título, aparece assombração, eu não vou colocar esse título, porque ele depois vai fugir do foco, né? Mas bom, o Engenho Bastiões, né, foi um dos primeiros engenhos de Ribeirão, da família Siqueira Santos. É uma família tradicional, foi através dessa família que surgiu vários outros engenhos, porque era dono de vários engenhos em Ribeirão, e deu origem à usina Estreliana, porque essa família fundou a usina Estreliana na terra do engenho Maragi. E por homenagem, né, o nome Estreliana foi em homenagem à mãe de José Lopes de Siqueira Santos. A mãe dele chamava Estreliana, por isso que colocou a usina Estreliana. E a casa lá, a gente tem conhecimento que essa casa vai ser restaurada, né, pelo atual proprietário. Tomara, porque é um lugar muito belo. A Casa Grande do Engenho Bastiões é ímpar, é muito bonita a Casa Grande. A gente viu o relato de 1898, né, que teve uma festa lá no chalé de Bastiões. Várias comunidades, né, participaram dos engenhos arredores, inclusive até autoridades na época, né, governador e outras autoridades participaram da festa de José Lopes, de 40 anos de José Lopes. Interessante que depois dessa festa, alguns meses depois, José Lopes ele comete suicídio dentro da Casa Grande do Engenho Bastiões. Por isso que tem a fama também de mal assombrado aquele casarão. Muito bem, para os nossos internautas, você pode acompanhar essa entrevista no nosso portal www.tvipujuconline.com.br. Doutor Edmilson, só para a gente interagir, porque o tempo já está quase finalizando a entrevista, mas eu gostaria de saber se o projeto hoje tem ajuda da iniciativa privada, dos órgãos governamentais. Como é que está esse andamento aí da captação de recursos para manter esse projeto? Bom, a gente não recebe nenhum, né, e nem ganhamos para isso. Né? Recurso próprio, né? A despesa tudo é por conta da gente conta mesmo. Própria de vocês mesmo. Inclusive, o carro, né, que a gente está usando, né, é um carro pequeno e está sofrendo muito, né? Sim, gente, já quebrou várias vezes. O amortecedor já quebrou várias peças lá. A gente pensa em colocar um carro maior, né, mas não tem nenhuma ajuda não. Minha vontade mesmo é que restaure os casarões, né? Quem sabe incentivar, né, o governo, porque tem um potencial muito grande turístico para conhecer as histórias dos engenhos. Então, muitas casas grandes, você tem uma ideia, o engenho Caetés, que a gente foi visitar, foi também residência de um ex-governador do estado de Pernambuco, né, Carlos de Lima Cavalcante. E postei essas informações, pesquisei, fui atrás do túmulo onde estão enterrados, encontrei um livro feito pelo irmão de Carlos de Lima Cavalcante, contando um relato dele, né, da memórias que ele tinha do engenho Caetés. Aí peguei várias reportagens nos jornais e comecei a também divulgar no grupo. E pessoas descendentes dele entraram em contato querendo conhecer o engenho Caetés. Muito bem. Eduardo, você como estudante de jornalismo, como você visualiza essa questão da historiedade, de contar história, de falar da Rota dos Casarões, porque eu sou de uma região
ali do Agreste, da cidade de Surubim, mas em Limoeiro eu convivi ali com os barões, ali na época da minha infância, principalmente a família dos Heráclitos, que eles são muito tradicional naquela cidade, e lá tem casarões. Como você, como jornalista, visualiza essa questão da historicidade, de contar a história daqueles casarões antigos? A gente vê como preservar a história daquele local. E quando a gente está produzindo, quando o pessoal está produzindo, a gente não só vai só para fazer um vídeo. Há um estudo na parte de Edmilson de querer contar a história, a gente vai mostrar a história. Há uma produção muito grande. Como a gente tem pouco tempo de produção para produzir para o canal. Você mesmo edita tudo? E a gente vai lá, grava, eu faço a edição junto com a Edmilson, a irmã dele também, Eunice. Então a gente só não faz contar a história, exemplo, só fazer um vídeo simples. Vamos lá, a gente produz. E para mim, a experiência como estudante de jornalismo é uma experiência que eu vou levar para a vida, porque vou saber a história da minha região, saber a história de locais que eu nunca fui, e nem tampouco sonhava conhecer a história. Então a gente já viu muito momento e contar a história para mim é tudo. Muito bem, doutor Edmilson, vocês pensam em expandir esse projeto? Qual é a ideia da Rota dos Casarões para o futuro? A gente pensa assim, mas como Pernambuco tem muitos engenhos, muitas histórias de engenhos, acho que vai demorar um pouco mais. Tivemos um convite para ir para Alagoas, um engenho lá que o dono nos chamou para contar a história desse engenho. Teve outro também que por acaso encontrou a gente, lá na cidade de Gameleira, encontrou uma amiga minha, e ela falou desse grupo, e ele também tem um engenho, disse, olha, eu queria que ele fosse lá contar a história, porque eu comprei esse engenho, só que eu não sei de nada desse engenho. Então, para isso a gente precisa fazer uma pesquisa, a gente pesquisa bastante profundo, porque eu acho que eu já li mais de 160 livros, desses livros falando de engenho, a coleção praticamente completa de Gilberto Freire. Ele conta muito sobre essas histórias, Casa Grande de Senzala, por exemplo. Até Ariano Suassuna também, o Saulo Ariano também, ele já engrenava nessa história. Gilberto, ele tem muitos livros escritos, Casa Grande de Senzala é o mais conhecido dele, mas tem outro, de Caboclos e Mucambos, Ele também fala isso. Inclusive, a gente vai sair, quando vai para Recife, vai atrás de livros antigos também, quando sair daqui. Porque existe toda uma técnica, todo um trabalho por trás, é muita pesquisa. Então, como eu não tenho tanto tempo, porque, como eu falei, trabalho no TJ, o tempo que reserva no final de semana é só ler. No feriadão, por exemplo, que teve, é ler. Mas a gente pensa em expandir, mas acho que vai demorar um pouco, porque para ir para outros lugares, o meu foco é mais no estado de Pernambuco, é contar as histórias desse engenho. E são muitos engenhos. Muito bem. Eu estive recentemente, doutor Edmilson, no Museu do Estado, ali do Parnamirim, no Recife, e é um museu que ele tem peças de engenhos, isso remete aos casarões. E ali eu fiz a entrevista com a diretora, eu quero até mandar um abraço para ela, a doutora Elizabeth, ela que cuida ali do Museu do Estado de Pernambuco. E a gente vê que essa historicidade, ela vem ao longo do tempo passando, mas essa geração de hoje não conhece muito. Eu queria que o senhor só explanasse um pouquinho, o Eduardo, sobre como investir, incentivar essa geração para valorizar a cultura, principalmente nessa parte dos casarões antigos. Boa pergunta, inclusive também esse é o nosso objetivo. Infelizmente, a gente não tem aquele valor histórico na geração, essa geração nova que está chegando aí. E o que me magoa hoje minha avó, ela nasceu em 1910. E quando eu tinha 15 anos, eu conversava bastante com ela, mas nunca tive vamos conversar como foi a vida dela, como foi o seu passado, o seu sofrimento lá. Nós somos moradores de engenho, meu pai pastorava boi, meu avô também, trabalhava nas terras do engenho Aripibu. E a gente ficou, caramba, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje naquele tempo, eu tinha, vó, como é que foi a sua história aqui? Como é que a senhora chegou aqui? O meu bisavô, como foi que ele veio para cá? Eu comecei também a fazer o levantamento genealógico da minha família, E também a descendente, de pessoas que vieram corrido, se eu não me engano, foi da Espanha, judeu, e veio se instalar nesses engenhos aí, ganhar a vida nesses engenhos. Então,
a juventude, eu queria dizer para eles, se vocês tiverem a oportunidade de falar com seu avô, contar a história dele e como eles ficam felizes. Verdade. Eu não fiz isso com meu avô, mas com meu pai, que está com 81 anos, eu fiz. Eu passei por essa trajetória. Eu conversei com ele, e quando eu sentei com ele conversando sobre isso, ele se emocionou. Né? Como foi sua vida, pai? Aí contou todo o sofrimento. Então, hoje eu começo a valorizar mais a ele, compreendê-lo, né? O sofrimento que ele teve, que ele nunca teve um carinho como naquele pessoal mais bruto, não teve. Então, não deu pra mim porque nunca teve, né? Eu comecei a entender, ele ficou feliz, ele conversou tanto comigo. Gravei, inclusive, mostrando como foi a vida dele, pastorando boi, depois conseguiu um emprego de abrir as estradas da antiga BR-101 pelo DR. Então, um conselho, olha, você que é jovem, fala com teu pai, fala com teu avô, conta as histórias dele, né? Você vai valorizar bastante. E nosso intuito é esse, levar as pessoas. Inclusive, eu fui convidado para dar uma palestra lá no Engenho Aripibu, na escola que tem lá. E interessante, essa escola, ela foi fundada em 1928 e o pessoal, a diretora, não sabia. Viu no canal do YouTube e mandou falar como é que você conseguiu. Inclusive, né, tem alguns relatos que essa escola da Aripibu, ela foi feita pelo prefeito de Amaragi na época, que é bisavô de Cazuza, do cantor Cazuza. Eu descobri do saudoso Cazuza. E como aí ela me chamou para contar a história para essas crianças, né, e tentar resgatar essas histórias e esses valores. Então a gente vai lá, olha, é importante saber a história de vocês estão, né, para contar para outras pessoas. Muito bem, está chegando aqui o final da nossa entrevista, mas eu quero fazer uma pergunta aqui ao companheiro Eduardo. Pode fazer. Eu fui de uma geração, Eduardo, que eu sentava, meu avô tinha um rádio de madeira chamado Telefunk, que a geração de hoje não conhece, e sentava todos os filhos, netos, para ouvir o Repórter Esso. Não é da sua época não, o Repórter Esso. Aí a pergunta para você, a plateia está tudo ali rindo. A pergunta para você, como estudante de jornalismo, como você visualiza a comunicação social para o futuro diante dessa pós-modernidade que hoje a gente está vivendo, um jornalismo mais assim tendencioso, mais corriqueiro? Como você vê a rota dos casarões dentro do jornalismo? A gente vai aperfeiçoando a cada dia, né? Hoje a gente vai acompanhando também cada sequência porque cada dia é uma nova inovação. Isso. Hoje a gente vive mais o jornalismo digital, canal do YouTube, Instagram, redes sociais, site, blogs. Então, a gente também vai seguir nesse segmento de melhorar, de aperfeiçoar, de ver o que está precisando, de acompanhar a inovação. Seja, exemplo, de novas redes sociais, se aparecer, a gente vai fazer lá também. Então, o canal Na Rota Tem Casarões vai acompanhando as redes sociais e também o mundo digital. Aí, o jornalismo, Na Rota Tem Casarões. No jornalismo é muito importante, até para quem é estudante, até para quem também é jornalista, né? Muito importante. Porque a história exemplo, para pesquisa, para poder preparar a pauta. Então, se escutar a história na Rota Tem Casarões, dá para fazer um ótimo roteiro, dá para contar a história, porque a gente tem história para contar e no jornalismo digital, isso é muito importante. Muito bem, a convite dos senhores, eu já quero aí pedir a permissão à nossa produção aí, a gente vai marcar um dia para conhecer essa rota, viu, doutor Edmilson? Vamos embora. Vamos embora. Bom, gente, está chegando o fim da nossa entrevista, entrevistamos aqui doutor Edmilson, também Eduardo, o nosso companheiro Márcio Santana, Márcio Lima. Tem mais alguma pergunta para fazer aos nossos entrevistados? Só agradecer a participação tanto do Eduardo quanto do Dr. Edmilson, né? Aqui no nosso painel, os internautas estão interagindo. O Brian Alves manda aqui, show de bola. Eunice Barbosa, devemos valorizar as histórias e o trabalho das pessoas da nossa região. Então a gente agradece mais uma vez a participação dos dois, que se dispuseram um pouco do seu tempo para conversar um pouquinho a gente sobre esse projeto tão importante. Perguntar ao Dr. Edmilson como é que ele enxerga esse projeto daqui a 2, 3 anos e qual é o seu desejo para o futuro do projeto. Nosso objetivo realmente é levar as pessoas a conhecer, né, esse engenho e incentivar o turismo. Então, pessoas que são turismólogas, né, pessoas que gostam de fazer aquelas caminhadas aí caminhada com bicicleta, outros que fazem cavalgada também, fazendo um roteiro aí que esses interiores aqui, Pojuca, Ribeirão,
faça esse roteiro aí, vamos conhecer o engenho tal, vamos conhecer a casa de farinha, né? Ô, rapaz, isso é coisa boa. A casa de farinha. Então, eu me vejo daqui a algum tempo realmente dedicado mais, né, para esse projeto e para outros lugares. Pernambuco, Alagoas e aí, quem sabe, né? Outros lugares mais distantes. Expandir, né? Expandir. Não só em Pernambuco. Mas acho que vai demorar um pouco, porque são muitos engenhos, muitas histórias. A gente tá para ir um engenho que eu não posso ainda revelar, né? Porque o dono segredo dos tá para bastidores. autorizar, né? E se ele autorizar, vai ser uma coisa interessantíssima para essa região aqui. A história de lá é muito interessante. Maravilha. Márcio Lima. É isso aí, né? 8h02 e a gente agradece, né, ao doutor Edmilson Barbosa e também Eduardo Felipe, participação bacana, principalmente com o nosso ouvinte aqui, a gente agradece mais uma vez, tá certo? E a gente espera que vocês aí possam voltar para passar mais informações para o nosso público e, lógico, também para o público de vocês, que hoje a gente está em uma rede social que está aberta não só para Ipojuca, mas para Pernambuco, Brasil e o mundo. Verdade. Muito bem, então se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal. Inclusive, é bom você já passar o endereço do canal de vocês aí, para que o pessoal possa se inscrever no canal, é importante. Na rota dos antigos casarões, né? É na rota dos antigos casarões. O nome ficou meio longo, né? As pessoas na rota dos casarões. Então eu tô pensando até em mudar, porque realmente... Quando eu precisava em mudar, mas veja, não é só um casarão, é um casarão antigo. Eu digo, então não pode mudar não, na rota dos antigos casarões mesmo. Se inscrevam lá, gente. Aproveita e siga lá no Instagram também, desculpa até ter atrapalhado, né? Acompanha a gente no Instagram e também lá no YouTube. Muito bem, eu quero agradecer aqui aos nossos internautas, agradecer a Fábio Dário também, que trouxe aí esses entrevistados. Obrigado, Fábio. Obrigado à produção aqui da TV Ipojuca Online. Agradeço a você, internauta. Você pode acompanhar essa entrevista no nosso portal pelo www.tvipojucaonline.com.br. Agradecendo ao nosso jornalista Eduardo, também doutor Edmilson. Fique à vontade aí para trazer as considerações finais aí de vocês. Agradeço, né, o convite, né? Agradeço a Fábio, né, para nos trazer daqui, a todos vocês da TV Ipojuca. Fico feliz, né, em vocês também valorizar o nosso trabalho e divulgar, porque o que nós queremos é realmente dessa forma gerar emprego e renda também para esses engenhos, porque você visitando, você vai comprar alguma coisa no engenho, né? Quem sabe fazer comprar uma tapioca, né? Um beiju, né? Coisa boa. Esses produtos que essas pessoas ainda fazem nos engenhos. Também quero agradecer pelo convite, também agradecer ao pessoal da comunicação lá de Ribeirão por ter me liberado. Hoje o governador do estado vai lá para Ribeirão mas me disponibilizaram para poder acompanhar. Obrigado, Fábio, obrigado a vocês também pelo convite. Bom, gente, a gente volta trazendo o quadro Opinião. Amanhã a gente está por aqui trazendo essa informação. Um abraço a todos.